O Canadá é um dos países localizados mais ao norte do nosso planeta Terra, em que ele esconde algumas curiosidades bem interessantes e que provavelmente você irá gostar de conhecer. Sejam muito bem-vindos ao canal Histórias Virais, meu nome é Rodrigo, e nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Canadá. Além de falar sobre informações básicas sobre o país, iremos falar também de coisas que provavelmente você não sabia sobre o país. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like aqui embaixo, porque provavelmente você vai gostar desse vídeo, e se você não for inscrito, já se inscreve, porque a gente vai trazer vários vídeos desse tipo. Antes de falarmos sobre as curiosidades, vamos falar um pouco sobre as informações básicas sobre esse país. O Canadá fica localizado no norte da América do Norte, fazendo fronteira com os Estados Unidos da América. É considerado o maior país das Américas e o segundo maior país do mundo, com 9,9 milhões de quilômetros quadrados, ficando somente atrás da Rússia. Além disso, é o 37º país com a maior população do mundo, com aproximadamente 38 milhões de habitantes. O país tem duas línguas como oficiais, o inglês e o francês, isso desconsiderando as línguas nativas existentes no território. Porém, em algumas regiões, mais especificamente na província de Quebec, o francês é a língua mais falada. Significado do nome Canadá. Bom, nada melhor do que introduzir as curiosidades sobre esse país falando um pouquinho sobre a origem do seu nome. Existem várias teorias quanto à origem da palavra Canadá. O Dictionary of Canadianism on Historical Principles Online considera que a etimologia da palavra Canadá não se encontra claramente estabelecida e apresenta uma extensa lista com várias teorias que foram apresentadas ao longo dos tempos. Porém, a teoria com mais aceitação talvez seja a de que a origem do nome Canadá venha da língua original dos nativos de algumas das regiões do Canadá, da palavra iroquesa Kanata, que significa aldeia ou povoado. Em 1535, nativos americanos vivendo na região utilizaram a palavra para explicar ao explorador francês Jacques Cartier o caminho para a aldeia de Stadacona, local onde se encontra atualmente a cidade de Quebec. Cartier utilizou a palavra não somente como referência a Stadacona, mas também a toda a região sujeita ao domínio de Donnacona. Por volta de 1547, mapas europeus passaram a nomear essa região, acrescida também das áreas que a cercavam, pelo nome de Canadá. Criador do basquetebol. Com certeza você conhece ou já deve ter participado de uma partida de basquete. Saiba que o seu criador foi um professor de educação física canadense, chamado de James Naismith, que dava aulas de educação física na Associação Cristã para Moços, que ficava em Springfield, nos Estados Unidos da América. Claro que o esporte foi criado nos Estados Unidos, mas o mérito vai para James Naismith e, consequentemente, para o seu país. O esporte foi criado no início de dezembro de 1891, a qual, segundo James, ele buscava um esporte intenso que pudesse ser praticado pelos alunos dentro do ginásio por conta do inverno rigoroso e da chuva no norte dos Estados Unidos. Significado da bandeira do Canadá. A bandeira atual do Canadá é composta por dois retângulos verticais nos pontos extremos de coloração vermelha e um quadrado branco no meio. No centro da bandeira existe a figura de uma folha de bordo com 11 pontas, planta comumente encontrada por toda a região do Canadá. Os dois retângulos vermelhos simbolizam os dois oceanos que banham o território canadense nas laterais, que são o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, e o quadrado branco representa o território canadense. Governo do Canadá. Agora falando um pouco sobre o governo do Canadá, por conta do país ter sido colônia britânica há muito tempo atrás, claro que tinha tido alguns momentos de explorações feitas pela França, ele é um país que faz parte da Commonwealth, que traduzindo significa Comunidade Britânica de Nações, que nada mais é do que uma organização intergovernamental composta por 54 países membros independentes. Todas as nações membros dessa organização, com exceção de Moçambique e Ruanda, faziam parte do Império Britânico, do qual se separaram. Por conta disso, o Canadá tem fortes tradições democráticas mantidas por um governo parlamentar dentro de uma monarquia constitucional, sendo a monarquia no Canadá a fundação dos poderes executivo, legislativo e judiciário, e a sua autoridade originária da população canadense. O chefe de Estado é um monarca britânico, ou seja, atualmente é a Rainha Elizabeth II do Reino Unido, que também atua como chefe de Estado de outros 15 países da Commonwealth, a qual o Canadá tem como representante da rainha o governador-geral do Canadá, que atualmente, no momento dessa gravação, é a Mary Simon, que cumpre a maior parte dos deveres reais no Canadá. Já que temos a Rainha Elizabeth II como a chefe de Estado do Canadá, representada pela governadora-geral do Canadá, a Mary Simon, precisamos então de um chefe de governo, ou em outras palavras, um primeiro-ministro, a qual esse cargo está atualmente nas mãos de Justin Trudeau. Resumindo, o Canadá possui então um governo com base na monarquia
monarquia constitucional federal parlamentarista. Curiosidades geográficas. Nesse tópico, reunimos agora algumas informações, algumas curiosidades geográficas bem interessantes sobre o país. A fronteira do Canadá com os Estados Unidos é considerada a maior fronteira do mundo e é dividida em duas partes, 6.416 km ao sul do Canadá e 2.477 km entre Canadá e o Alasca, resultando em 8.891 km de fronteira entre os dois países. A maior parte do Ártico canadense é coberta por gelo e permafrost, a qual o permafrost é coberto por alguns metros de terra e detritos vegetais, camada essa que sempre congela no inverno e derrete no verão. O Canadá também tem o litoral mais extenso do mundo, com 202.080 km de extensão. Por causa do seu grande tamanho, o Canadá tem mais lagos do que qualquer outro país do mundo, contendo grande parte da água doce do planeta. Há também água nas geleiras, nas montanhas rochosas canadenses e nas montanhas costeiras. O Canadá também é geologicamente ativo, com muitos terremotos e vulcões potencialmente ativos. Ainda falando um pouco sobre vulcões, a erupção vulcânica do cone Tissiax, ou alguma pronúncia do tipo, em 1775 causou um desastre catastrófico, matando 2.000 pessoas do povo Nisga'a, destruindo também a sua aldeia no vale do rio Nass, no norte da Colômbia Britânica. A erupção produziu um fluxo de lava de 22,5 km, e segundo a lenda do povo, ele bloqueou o fluxo do rio Nass. O Canadá é banhado pelo Oceano Atlântico na sua região leste e pelo Oceano Pacífico na sua região oeste, além também do Oceano Ártico no norte. É lá que se localiza a segunda maior baía do mundo, a Baía de Hudson, com profundidade de 100 metros, a qual a baía foi batizada em honra do explorador britânico Henry Hudson, que investigou a região em 1610 no seu barco Discovery. Ainda sobre a Baía de Hudson, é nessa região que uma estranha anomalia acontece, a qual ali a gravidade é ligeiramente menor do que o resto do planeta Terra. Ainda não se sabe bem o certo para que a força gravitacional seja um pouco menor, mas especula-se que o responsável pela pouca gravidade na área é o imenso manto de gelo conhecido pelos estudiosos como Laurentide. Segundo eles, essa monstruosa geleira cobria quase todo o Canadá e o norte dos Estados Unidos, fazendo a Terra afundar devido ao peso do gelo, há cerca de 10 mil anos atrás. Como resultado, a atração gravitacional foi drasticamente reduzida. Devido ao peso do gelo ter achatado o solo de forma significativa, cientistas avaliam que levará cerca de 5 mil anos até que o nível da gravidade volte ao normal. Antes que isso aconteça, ela será sempre menor do que em qualquer outra parte do planeta. No entanto, eles acrescentam que há outro fator preponderante para a Baía de Hudson desafiar as leis da física, que basicamente é o manto terrestre. Situado a pouco mais de 160 km abaixo da superfície, o manto age como um vórtice, fazendo com que o magma fervente crie correntes de convecção, que arrastam as placas tectônicas continentais para baixo, reduzindo a massa e a gravidade da região. Metade de todo o território do Canadá é coberto por florestas. Isso significa que o país tem 1/10 de todas as florestas do mundo. Curiosidades culturais. Nesse tópico iremos elencar algumas curiosidades bem interessantes sobre a cultura do Canadá. A cultura canadense tem sido historicamente influenciada por culturas e tradições britânicas, além também de francesas e indígenas. Existem diferentes culturas, línguas, artes e músicas aborígenes por todo o Canadá. Muitas palavras, invenções e jogos norte-americanos e indígenas tornaram-se parte da língua cotidiana do Canadá. A canoa, raquetes de neve, tobogã, lacrosse, cabos de guerra e o xarope de Acer são exemplos de produtos, invenções e jogos criadas no país. Algumas das palavras da língua inglesa de origem indígena incluem barbecue, caribou, chipmunk, woodchuck, skunk, hurricane e moose. Várias áreas, cidades e rios das Américas têm nomes de origem indígena. O nome da província de Saskatchewan deriva do nome da língua Cree, do rio de mesmo nome, além também do nome da capital do Canadá, Ottawa, que vem do termo Adave, que em língua algonquina significa negociar. E um adendo antes da gente continuar é que alguns nomes que eu falei aqui posso ter pronunciado de forma errada, mas todos esses nomes apareceram aí na tela para você. O Dia Nacional dos Aborígenes reconhece as culturas e as contribuições dos povos aborígenes do Canadá. O dia foi celebrado pela primeira vez em 1996, depois de ter sido proclamado naquele ano pelo então governador-geral do Canadá, Romeo Leblanc, a ser celebrado anualmente em 21 de junho. Saindo um pouco das curiosidades culturais do país, o Canadá é o terceiro país com a maior reserva de petróleo do mundo, atrás somente da Arábia Saudita e da Venezuela. Estima-se que o país possui quase 170 milhões de barris de reservas comprovadas, dos quais a proporção mais significativa está na forma de depósito de areias bituminosas na província de Alberta. A rodovia mais longa do mundo é a Trans-Canada Highway, de 7.604 km de comprimento,
unindo as 10 províncias do país. Com isso, espero que você tenha gostado dessas curiosidades sobre o Canadá. Se você tem alguma informação ou curiosidade interessante sobre o país, deixe nos comentários aí. E se você gostou desse vídeo, aproveita e já deixa um like também. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, porque a gente vai postar vários vídeos desse tipo, além também de vídeos de curiosidade e também de histórias. Então, por fim, a gente vai ficando por aqui. Não feche esse vídeo, temos aqui alguns vídeos de recomendação para você e a gente se vê numa próxima. Tchau!